Queridos irmãos e irmãs, nessa solenidade da Páscoa, na missa da manhã lemos esse trecho que é a cena da ressurreição, o início dela, segundo São João. O texto diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Por quê? Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Segundo a descrição de São João, que é um pouco nesse aspecto mais realista, e levando em consideração o capítulo 11 de São João, e também as informações que temos na época, nós sabemos que era costume entre os judeus, as pessoas, os parentes, os amigos, os familiares, irem até o túmulo nos dias seguintes à morte para chorar pelo falecido. Ainda mais no caso de Jesus. Ele que foi enterrado às pressas, depois de ter sido supliciado com uma morte tão cruel e vergonhosa como a morte de ressurreição. Então o texto diz que Maria Madalena foi ao túmulo, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. É impossível não vermos aqui ressonâncias do Cântico dos Cânticos, quando o texto fala sobre a amada que anda pela noite em busca do seu amado. Maria Madalena aqui é a igreja que sai no meio da escuridão da incredulidade, da escuridão da não compreensão, em busca de Cristo. Então, ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ou seja, aquilo podia ser tão somente obra de Deus. Porém, o texto diz: então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. É muito interessante que aqui o texto utiliza um verbo para falar da constatação de Maria Madalena. Diz: viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro, o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Este verbo ver tem 3 acepções diferentes, e as 3 aparecerão justamente aqui, uma referida a cada um dos personagens. Maria Madalena viu. Aqui é a palavra grega blepei, que é: ela observou, ela constatou, ela viu a cena. Esse é o primeiro modo de enfrentar a realidade da ressurreição. Ver os dados, enxergar o que aconteceu, mas não deduzir nada. Ao contrário, deduzir talvez o que não aconteceu. Porque ela diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ou seja, um primeiro olhar sobre a manhã de Páscoa é o olhar racionalista, cientificista, incrédulo, que apenas se detém nos dados
sensoriais. Mas não é esta fé na ressurreição. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. A palavra túmulo aqui aparece 7 vezes. E isso não pode ser à toa. São João coloca a realidade do túmulo, o túmulo vazio, o túmulo sem a pedra em sua boca como porta, como a realidade fundamental. O vazio do túmulo, a ausência do corpo, é o elemento principal para que nós possamos daí chegar à fé. Maria Madalena vai a Pedro e a João por quê? E os dois saem correndo por quê? Porque a realidade da ressurreição tem de ser atestado pela igreja. E aqui Pedro e João representam a totalidade da igreja que, pela fé e pelo amor, se une ao seu Senhor. Por isso, eles também saem correndo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. O discípulo amado chega primeiro ao túmulo porque o seu caminho é o caminho do amor. E nós veremos até onde o caminho do amor leva. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Aqui, embora João chegue antes, é Pedro quem entra primeiro. E aqui também nós temos uma catequese para nós. Nós somos igreja. Nós não somos lobo solitário. Não adianta que eu chegue primeiro. Eu preciso saber esperar o meu irmão chegar também à fé. Porque esse é um caminho que nós percorremos juntos, nesta coletividade convocada por Deus, que é o nós da igreja. O texto diz que Pedro entrou e viu. E aqui a palavra ver é a palavra theorei. De onde vem, por exemplo, a palavra teoria. Ou seja, Pedro entra no túmulo e começa a raciocinar. O que terá acontecido aqui? Ele observa com um olhar analítico. E o próprio texto do Evangelho nos oferece essa dinâmica. Ele analisa o quê? As faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Ou seja, tem algo estranho aqui. Pois quem roubaria um corpo e deixaria os lençóis de lado? Primeiro, deixaria os lençóis no chão. Depois, deixaria o pano que estava sobre o rosto dobrado. Isso não parece um roubo. Não é a cena de um roubo
É um outro tipo de cena. Por fim, entrou também um outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. E aqui, esse verbo viu é a palavra grega eiden, de onde vem, por exemplo, a palavra ideia. Ou seja, ele viu com a alma. Ele viu como quem recebe um insight, como quem se dá conta de algo. Ou seja, diante daqueles indícios, ele viu e creu. Mas ele viu o quê? Indícios. Ele não viu o Senhor ainda. Portanto, quando o texto diz que ele viu, na verdade, é como se dissesse, ele viu que não viu, e, portanto, creu. Aqui, no Evangelho do domingo que vem, que é o Evangelho da 8ª, nós temos ressonâncias daquele texto, quando Jesus diz a Tomé, Tomé, creste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. O discípulo amado viu sem ver. Ele entendeu e acreditou. Por quê? Porque ele é o discípulo amado. Ele é um modelo para todos nós. Algumas pessoas podem pensar, eu quero ver Jesus para depois amá-lo. Eu quero primeiro entender, eu quero primeiro saber, para depois amá-lo. Nada feito. É preciso amar primeiro, para depois vir. Para depois chegar à compreensão. Porque só quem ama entra a noite adentro, corre, espera. Só quem ama passa pela prova da não visão para que depois chegue a fé. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Queridos irmãos, todos nós podemos ver o Senhor ressuscitado, mas para isso nós precisamos amá-lo. Percorrer o caminho do discípulo amado, que foi em busca do Senhor, que deixou tudo para trás, exatamente no espírito, aqui nos apresentado por São Paulo na segunda leitura. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Nós temos que amá-lo e buscá-lo. Buscá-lo através da oração. Buscá-lo, portanto, através do amor sobrenatural. Então nós o descobriremos. E na noite do nosso espírito se fará uma manhã de Páscoa. Que nós busquemos a Cristo, que nós encontremos a Cristo, que nós amemos a Cristo e que esse itinerário nos leve cada vez mais para o centro do amor.